A hiperplasia prostática benigna nada mais é do que o aumento da próstata, né? A gente costuma dizer, às vezes, de modo até para as pessoas entenderem, que a degeneração da velhice, a nossa degeneração da nossa próstata, ela se dá sob a forma de crescimento, né? Então, na realidade, não seria nenhuma degeneração, mas ela cresce por alguns fatores, fatores hormonais, algumas questões genéticas, enfim. Mas a próstata, ela vai aumentando ao longo do tempo. E a uretra, que é o canal por onde passa a urina, ela está ali no meio da próstata. A uretra no local da próstata é a própria próstata. Então esse crescimento vai comprimindo, vai apertando a uretra. E aí os sintomas que os homens têm são relacionados a essa compressão da uretra. E que nada mais são do que o jato urinário vai ficando mais fino, o homem percebe que vai urinar demora mais tempo, ele começa a ir mais vezes ao banheiro, começa a acordar à noite. Tem homens que acordam 2, 3, 4, 5, 6. A gente já teve paciente, né, Rodrigo, que acorda 10 vezes numa noite para urinar. Por que ele acorda tanto à noite? Porque cada vez que ele vai urinar, aquela compressão não permite que a bexiga esvazie totalmente. Então ele vai ficando com muita urina residual na bexiga, e aí, daí a pouco, a bexiga está cheia novamente, ele tem que ir no banheiro. Fica às vezes gotejando ao final da micção. Tem alguns homens que têm uma situação chamada urgência miccional. O que, que é isso? Ele tem que ir para o banheiro repentinamente e às vezes acontece de não segurar e começar a se molhar. Essa semana mesmo, semana passada, atendi 2 pacientes que com a queixa era essa: doutor, eu já não urinava tão bem e agora aconteceram episódios de não conseguir segurar, né? Constrangimento de urinar na roupa, na rua, em algum local. Então, os sintomas, assim, são relacionados a essa compressão da uretra. Então, a gente vai dividir aqui entre 4 imagens. As imagens de cima, as duas de cima são uma próstata normal, essas duas aqui, e as duas de baixo são as próstatas com hiperplasia prostática benigna. Então, o que, que a gente vê na imagem? Aqui é a próstata, a bexiga na parte de cima da próstata, e aqui embaixo é o esfíncter, que segura a urina lá dentro. Com o tempo, a próstata vai crescendo e ela vai obstruindo o canal. E ela pode crescer até para dentro da bexiga. E esse crescimento, ele acontece em quanto tempo? Assim, demoram anos ou é uma coisa muito rápida esse avanço até chegar, por exemplo, ali na imagem 3 ou 4, né? Quanto tempo para chegar nessa situação? O que a gente fala é o seguinte, o crescimento da próstata é uma coisa inerente ao homem, ela é progressiva, então a próstata do homem sempre vai crescer. E com o tempo ela vai obstruindo o canal, então isso pode levar anos, décadas para obstruir o canal. E uma importante coisa para a gente falar assim com o Renato é que não tem dor. Então o homem não tem dor com hiperplasia prostática. E como o homem tende a ser mais relapso com a saúde, ele vai esperando, espera um pouco, mas não tá doendo, doutor Rodrigo, não sinto nada. Mas acorda 6 vezes à noite para ir no banheiro, tem que parar o carro no meio da rua para urinar na rua. Mas como ele não tem dor, ele vai deixando. E o que acontece? Aqui na imagem dá para ver bem. À medida A que deixa, vai... bexiga vai fazendo mais força para conseguir vencer essa obstrução. E ele vai tendo mais dificuldade para urinar. E conforme a bexiga vai fazendo mais força, ocasionalmente ela pode entrar em falência. E a bexiga não funcionar mais direito. E o paciente pode até ter que ser sondado com o tempo. Então, hoje, a gente tende a fazer uma desobstrução, a tratar essa hiperplasia prostática para poupar essa bexiga do paciente e tentar melhorar esses sintomas. O homem vai acostumando com essa situação de ir mais ao banheiro e é o que o Rodrigo falou, ele acorda 3, 4, 5 vezes e fala, não, então eu volto para a cama e durmo. Mas ele tem um sono dele interrompido, né? O sono profundo, que a gente precisa ter algumas horas de sono profundo ao longo da noite, ele começa a perder. Ele vai achando que aquilo é normal, tô ficando velho. E o que o Rodrigo falou, e a gente precisa enfatizar isso bastante, a gente enfatiza com os pacientes, é que os nossos músculos, por exemplo, músculo bíceps, tríceps, esses músculos, a gente ir para academia fazer exercício, isso é benéfico, né? Todo mundo sabe que ganhar músculo é bom. Mas o músculo da bexiga, ele não foi feito para fazer muito esforço. Ele, ao invés de melhorar a questão muscular, esse músculo ele vai tendo algumas isquemias, ou seja, uma questão de oxigenação da bexiga vai piorando, e ela começa a substituir músculo por deposição de colágeno, vai formando tipo fibrose na bexiga.
Então, ao invés da bexiga dele ficar, numa fase inicial, ela fica mais forte, fica espessa, mas numa fase mais adiantada, ele vai perdendo músculo. Por isso que o Rodrigo falou, né? A bexiga, a tendência com o passar do tempo é entrar em falência. E aí, entrando em falência, o homem tem que usar sonda, enfim, é uma situação dramática. E hoje a gente pensa muito porque a população está envelhecendo, né? As pessoas estão vivendo muito mais. Então, deixar essa bexiga deteriorar, entrar praticamente em falência. Às vezes nós temos um homem de 60 anos, né, Rodrigo? É. Que está já com a bexiga mais ou menos, já tem um pouco dessa fibrose, digamos assim. Só que esse homem às vezes vai viver 90, 100 anos, né? Ou seja, vão ser muitos anos comprometidos ali a qualidade de vida, né? E Tem até uma imagem, vou chamar, doutor Rodrigo, para você falar, porque para explicar num consultório, vocês usam uma imagem específica que é bem didática, né? Eu Sim. vou pedir para colocar essa imagem aqui no telão para gente. Por quê? Que imagem é essa? Explica para gente. Então vamos lá. Isso aqui foi um médico alemão que pegou uma tangerina como essa e fez esse trabalho. Isso aqui fica bem didático para a gente explicar. Imagina que a próstata fosse essa fruta aí, né? A próstata tem uma cápsula, que é essa parte externa, que seria a casca aí da tangerina. Ela tem a parte que é o adenoma, a parte interna, que é o que cresce, e a uretra está ali no meio. Então, quando nós somos jovens, os homens jovens têm uma próstata bem pequenininha, né? Depois ela vai se tornando do tamanho de um limão e pode crescer a tamanhos até maiores do que uma tangerina como essa. Mas, obviamente, quando ela vai crescendo, vai apertando ali a uretra. Então, o que acontece aí é o aumento dos gomos, né, da parte interna da próstata. Então, e a cápsula, obviamente, ela vai expandindo por esse aumento. É diferente do câncer, na questão do tratamento, né? Quando o homem tem câncer de próstata, nós vamos falar um pouco adiante, tem que retirar a próstata toda, né? Como se tirasse a fruta toda com casca, com tudo. Quando tem hiperplasia benigna, o que se faz é retirar só a parte interna, só os gomos ali. E isso tem alguns benefícios, porque os nervos e vasos sanguíneos que vão irrigar e vão inervar o pênis para ajudar na questão das ereções, passam por fora da cápsula, ou seja, por fora da casca. Então, o tratamento da doença benigna não envolve o possível comprometimento desses nervos e vasos sanguíneos. Então, essa imagem é muito boa, né, Rodrigo? e eu acho que uma coisa importante da gente falar é o seguinte, que o homem tem essa cultura de falar, doutor, eu tô envelhecendo, eu tô urinando da idade mesmo. Eu urino mal por causa que eu tô envelhecendo, isso é normal. Mas não é normal você urinar mal. Então, assim, a gente se adapta a uma coisa que, como não dói, ele não vai procurar ajuda, só que ele vai estar prejudicando a bexiga dele, vai estar prejudicando a próstata dele. Primeiro, porque ele acha que é normal, porque antigamente a gente era mais conservador no tratamento, porque os tratamentos eram mais agressivos. E agora, com tecnologia mais modernas, a gente tende a ser mais resolutivo. E outra coisa, ele confunde muito tanto a hiperplasia de próstata com câncer. Então, assim, uma coisa que é importante a gente falar é que a hiperplasia de próstata não vira câncer. É legal porque o nome é hiperplasia prostática benigna, mas eu acho que quando a gente escuta hiperplasia já vem neoplasia, né? E dá aquele susto no paciente. né? E todo mundo tem medo. Ah, doutor, mas se eu não fizer nada, o que vai acontecer? Ela vai aumentar, vai prejudicar a sua bexiga, mas não vai virar câncer. Só que a hora que você fala de tratamento de próstata, todo homem tem referência ao tratamento de câncer, que tem um tratamento que pode ter as suas complicações, né, Renato? Às vezes incontinência ou disfunção erétil, que nessa doença, como o Renato falou, os nervos são por fora da cápsula. E como a gente faz o tratamento dentro da cápsula, na parte benigna, na parte da hiperplasia da próstata, não tem relação com disfunção erétil, né, Renato? Isso é importante a gente salientar. Isso é fundamental. Essa informação para o paciente ela é muito, muito significativa, sabe, Maria? O Rodrigo falou. Então, assim, o câncer de próstata ele é indiferente, né? Ele pode surgir numa próstata pequena, média, grande, são coisas diferentes. Então, os homens podem ter essas duas doenças. E é muito comum ter a concomitância das duas. Ele tem, às vezes, uma próstata aumentada e surge ali em algum momento a diferenciação celular. O que significa isso? É a formação do câncer na próstata. Mas não necessariamente quem tem hiperplasia prostática benigna vai ter câncer de próstata, né? De modo algum, são coisas independentes. Então, e aí a hiperplasia, que é o nosso tema aqui hoje, é diferente. O tratamento ele é menos, vamos dizer, agressivo, né? Até por isso que envolve menos riscos
das principais complicações relacionadas ao tratamento do câncer da próstata, que é o medo que todo homem tem. Primeiro, da disfunção erétil, né, já vê o comprometimento das ereções desse homem, e a incontinência urinária, que em algumas situações os homens fazem a cirurgia do câncer de próstata, retira toda aquela tangerina com casca, com tudo, e aí ele pode desenvolver incontinência urinária, que é uma situação complicada, atrapalha a qualidade de vida. Nos tratamentos da doença benigna, a incontinência urinária é extremamente rara. Às vezes até acontece uma incontinência transitória, o paciente ali às vezes, pingar um pouquinho alguns dias, mas a incontinência permanente após o tratamento da hiperplasia benigna é uma coisa extremamente rara.